Alô, galera da segunda série. Hoje, então, com uma aula de história aí, né, diferenciada aí. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre as correções das atividades de história que aconteceram, né, no período de 8 a 25 de junho. Né? Nesse momento aí nós vamos estar falando da Revolução Francesa, né, que foi um marco no período histórico, né? Até mesmo para a gente fechar esse conteúdo, né, e adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Espero que vocês entendam, né? E dizer para vocês que a gente está com muita saudade de vocês, né? Espero que a gente retorne logo, né? Para a gente nos ver. E um abraço a todos e vamos dar continuidade à aula. Gabarito, então, né, no dia 8/6/2020, onde nós vamos estar trabalhando, né, algumas características bem viáveis sobre a Revolução Francesa. Né? O que foi a Revolução Francesa? Né? Em poucas palavras, né, ela foi uma grande revolução que marcou a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Muitos alunos perguntam, quando termina a Idade Moderna, quando inicia a Idade Contemporânea? É justamente aí nesse período que marcou a história do mundo, né, chamada Revolução Francesa. Né? E também a ascensão da burguesia, né, ao poder político, porque antes a gente sabe que as classes mais fracas, no caso burguesia, o povo, não tinham poder algum. Nesse momento, então, né, fala-se dessa grande revolução, por quê? Porque vai mudar a configuração social, né, onde eles vão tentar derrubar, né, o absolutismo, né, que acontecia nesse momento histórico. Eles derrubam, então, esse absolutismo e passa, né, a configurar um novo modelo social. Qual era a situação política, econômica e social da França em 1789? Era uma política de monarquia, né, absolutista, que é isso, né, onde o rei mandava e governava, né, e de acordo com a sua vontade. A economia da França atravessava uma grande crise econômica e que tinha efeitos negativos muito grandes sobre o povo. A sociedade ela estava dividida em estamentos, que é o primeiro vinha a nobreza, o segundo o clero, o terceiro o povo, mais a burguesia. Enquanto o rei, né, Luís XVI e a rainha Maria Antonieta e a corte francesa viviam luxuosamente no palácio chamado Palácio de Versalhes, que é até um monumento muito importante que se tem na França. O povo passava fome e pagava pesados tributos, né? Mostrando então o que? Né? Uma desigualdade social tremenda, né? Onde o terceiro estado, que era o menos favorecido, menos privilegiado, é que tinha obrigações de manter essas outras duas classes, né, no luxo, né, e no desgaste, né, porque eles não tinham compromisso nenhum com a sociedade. Como viviam os camponeses na época da Revolução Francesa? Viviam totalmente na miséria e muitas vezes a sua situação se agravava pelas secas que aconteciam na França naquele momento, né? Problemas demográficos, né? Problemas geográficos, enchentes e más colheitas, atrasando ainda a sociedade ainda mais, né, na questão econômica. Qual era a posição da burguesia na época da Revolução Francesa? A burguesia, que também fazia parte do terceiro estado, estava descontente com essa ideia, né, de que o rei, né, tinha que viver luxuosamente, enquanto as demais áreas, as demais classes sociais passavam por uma penúria, uma lamúria muito grande. E eles reivindicavam a redução das taxas que provocavam o encarecimento de seus produtos e queria, né, a ampliação dos mercados para suas indústrias. Então, esses burgueses foram muito importantes quando começaram a reivindicar isso. Isso vai gerar, então, o quê? Né, o processo da tentativa da igualdade social, a livre concorrência. Porque anteriormente, né, vocês já viram que a economia era voltada para o mercantilismo. Né? Com a revolução, esse mercantilismo ele vai cair sobre terra, né? Por causa dessas questões aí das quais os burgueses reivindicavam, né? Uma melhor condição e menos taxa a se pagar para o rei. Né? No caso, o rei controlava a economia, né? E controlava a vida de todos. Com esse movimento de reivindicação aí, a burguesia começava então a mostrar uma nova configuração social, onde podia se haver, né, a liberdade de compra, a livre concorrência, que vai surgir justamente nesse modelo aqui, tá? da Revolução Francesa. A
questão 5. Em 1788, a França enfrentou uma longa seca que provocou a escassez de alimentos e a elevação dos preços. A burguesia intensificou seus ataques ao governo absolutista de Luís XVI. O que o fez o rei? Temendo essa revolta do povo, o rei nomeou o primeiro ministro chamado de Turgot e depois Necker como ministro das Finanças. Ambos, né, esses dois cidadãos, elaboraram planos econômicos, mas não conseguiram resolver os problemas do país. O rei resolveu então convocar, né, os Estados Gerais, a Assembleia formada por representantes dos 3 estados. Só que aqui, gente, mostra então uma desigualdade muito grande, né? O primeiro e o segundo estado, eles tinham um direito de voto muito maior, né, do que o voto do terceiro estado, né? E sem contar que há muito essa assembleia não era convocada, porque como o rei era absoluto, ele mandava e resolvia todos os problemas. Não, há muito tempo não se convocava essa assembleia geral. Então, resumindo, acabou que no final dessa assembleia não houveram tantos privilégios ao terceiro estado. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado tinham um poder de voto muito maior, ou seja, as desigualdades continuaram. Questão 6. Por que os representantes dos 3 estados entraram em conflito na Assembleia dos Estados Gerais? Porque, enquanto o primeiro e o segundo estado defendiam o voto por ordem social, o terceiro estado reivindicava o voto por cabeça, pois, da outra forma, estaria sempre em desvantagem. Foi o que eu expliquei anteriormente, né? O voto não era por cabeça, o voto era por peso. No caso, quem mandava na sociedade, né, era o primeiro e o segundo estado, e eles tinham um poder de voto muito maior, ou seja, gerando ainda uma grande desvantagem, continuando a grande desvantagem entre, né, as classes sociais, principalmente, né, desfavorecendo totalmente o terceiro estado, né, e que infelizmente, né, começa então a luta por uma luta civil, né, na tentativa de derrubar o absolutismo, né, que foi, né, um dos marcos mais importantes da Revolução Francesa, que foi essa queda da Bastilha. Nessa questão 7, então, justamente pergunta o que foi essa queda. Queda da Bastilha. Foi a tomada da prisão do Estado, símbolo do poder absolutista, pelo povo de Paris, no dia 14 de julho de 1789. Então, a queda da Bastilha foi o marco, né, para dizer que se tinha acabado com o absolutismo. Essa Bastilha era um forte, né, era um monumento, né, que representava o poder do rei. Ali ele guardava as armas, ele guardava os alimentos, né, ali ele controlava o poder dele. Com a queda dessa Bastilha, né, que o povo derrubou, fala-se nos livros de história que derrubou tijolo a tijolo, né, acabou-se então, né, enfraquecendo o poder absolutista drasticamente, né? Questão 8. Quais as primeiras medidas tomadas pela Assembleia Nacional Constituinte? A Assembleia Nacional Constituinte ela vai declarar novas leis e vai aprovar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamando que os homens nascem livres e iguais em direitos. Isso então vai ser o quê? Uma revolução, né, para o modelo social antigo, né? Porque anteriormente os direitos eles eram apenas do primeiro e do segundo estado, mostrando claramente que o terceiro estado não tinha direito a nada. Com a convocação dessa Assembleia Nacional, né, algumas medidas vão ser tomadas que vão, né, no caso, privilegiar as classes menos favorecidas, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? O que foram as chamadas Jornadas de Outubro que está no texto? O Luís XVI não queria que seu poder fosse reduzido e por isso não aceitou as medidas estabelecidas por essa Assembleia, que dizia o quê? Que todos os cidadãos nascem livres e têm direitos iguais. Revoltado com a atitude do rei, o povo invadiu o Palácio de Versalhes, né, que é um marco também do poderio absolutista, obrigando o monarca a fugir do local, né, conhecido então, né, como Jornadas de Outubro. Como terminou a monarquia na época da Assembleia Nacional Francesa? Liderado por Danton, Marat e Robespierre, o povo invadiu o Palácio das Tulherias, destruindo-o. A família real foi presa. Instaurou-se então, né, a Comuna Revolucionária, que dividiu o poder, né, com a Assembleia e convocou o povo
a defender a França, né, antes da invasão austro-prussiana. Esse momento, então, foi muito importante, né, para demonstrar que o absolutismo, nesse momento, realmente estava o quê? Né, se deflagrando. O que foi o período do terror? O período do terror é muito importante dentro do processo da Revolução. Apesar de a sociedade lutar, né, por uns direitos iguais, infelizmente esse período do terror mostra, né, uma violência muito grande que foi, né, encabeçada por um personagem muito importante da Revolução Francesa chamado Robespierre. Né? Ele, então, encabeçou esse período do terror, né, em que a Convenção Nacional governou de forma ditatorial. Houve, né, violenta repressão aos girondinos, que era uma classe, né, que apoiava o rei, com a morte de muitos deles, além de nobres e da rainha Maria Antonieta. Né? Esse momento do terror, né, ele ficou conhecido como o momento da guilhotina. Não sei se vocês já viram falar, né, mas eu numa próxima aula vou mostrar para vocês as fotos, né, da guilhotina, que era um movimento muito violento que cortava a cabeça daqueles que iam contra, né, as ideias de Robespierre, que encabeçou esse período do terror. Lembrando que Robespierre, né, era líder dos jacobinos, diferente, né, dos girondinos. Como terminou o período do terror na França? Em 27 de 7 de 1794, terminou, né, segundo o novo calendário, Robespierre foi preso. Quem Robespierre foi, né, o líder do movimento do terror. Ele foi preso, né, e acabou, né, bebendo o seu próprio veneno. Ele foi guilhotinado. O que é isso? Né? Ele foi condenado à guilhotina pelos girondinos, do qual ele ameaçou tanto, terminando o período do terror. Os girondinos retornaram ao poder, né? A gente percebe que essa revolução é um vai e vem de poder, né? E elaboraram uma nova constituição e instalaram um governo chamado Diretório. Esse governo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, que é o governo, nada mais nada menos, de um grande personagem da história, né, que vai coordenar, né, o poder através da volta da monarquia, né? Então, aqui já faz a pergunta: o que foi o diretório? Quais eram suas características? Esse diretório foi o governo instalado na França em 1795. Ele foi mantido através do regime republicano, mas aboliram as instituições criadas no período anterior. O poder executivo foi dado, né, a 5 diretores escolhidos por uma assembleia eleita pelo povo. Né? Já deu uma melhorada, porém, a gente percebe que eram os girondinos. Esses girondinos, né, como a gente sabe, eles apoiavam, né, o processo, né, do absolutismo. Continuando, então, a atividade do dia 17/6. Se vocês tinham um texto, né, e através desse texto analisar e depois copiar os exercícios sobre a Revolução Francesa no caderno. Faça uma pesquisa e relate por que foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Esse movimento, como eu disse anteriormente, foi muito importante para o mundo, não só para a França. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai mostrar, então, que o povo, né, apesar de fazer parte de uma classe menos favorecida, eles também tinham seus direitos, né? E vai ser representado isso a todo mundo. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi anunciada em 26 de agosto de 1789. Ela está intimamente relacionada com a Revolução Francesa. Para se ter uma ideia da importância que os revolucionários atribuíram o tema dos direitos, basta constatar, que os deputados passaram cerca de 10 dias reunidos na Assembleia Nacional Francesa, debatendo os artigos que compõem o texto dessa declaração. Isso com o país ainda a ferro e fogo após a tomada da Bastilha, né, em 14 de julho do mesmo ano. Explica o professor Bruno Conder, que é um professor da universidade, falando que esse movimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não foi tão simples, porém ela foi um passo, né, um marco para a questão de mudança, né, social em relação aos menos favorecidos. Havia uma urgência em divulgar a declaração para legitimar o governo, que iniciava com o afastamento de Luís XVI, que seria decapitado 4 anos depois.
né, para vocês terem uma ideia, decapitaram a mulher dele, a Maria Antonieta, e depois, né, o próprio Luís também foi vítima desse processo do terror. Era preciso fundamentar o exercício do poder, não mais da suposta ligação dos monarcas com Deus, mas em princípio que justificasse e guiasse legisladores e governantes. Essa ideia mostra, então, que o absolutismo que realmente começa o que? A acabar. A importância desse documento nos dias de hoje é ter sido a primeira declaração, né, e fonte de inspiração para outras que vieram posteriormente. Então, ou seja, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela se viu como modelo, né, para outras, né, civilizações aí, para outros modelos que também tiveram sua independência, inclusive, né, a independência dos Estados Unidos, né, aprovada pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, em 1948. A prova disso é a comparação dos primeiros artigos de ambas. O artigo 1º da Declaração de Direito do Homem e Cidadão diz: os homens nascem e permanecem livres, iguais em direitos. Olha, você vê como que é profundo isso, porque anteriormente, né, os homens não tinham, né, essa liberdade. As instituições sociais só podiam fundar-se com utilidade, né, comum. Isso foi um movimento muito importante, então, para a, né, Revolução Francesa e para o mundo. O segundo momento. Os revolucionários franceses, sob o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que é o lema da Revolução, levaram os ideais iluministas às últimas consequências. Explique, né, o ideal desses revolucionários franceses. O que eles queriam, né? O ideal deles era instituir um Estado novo, caracterizado por maior participação política, né, da população e pela diminuição das desigualdades sociais. Então, o intuito era muito bom, né, acabar com as desigualdades sociais e mostrar que todos os homens eram livres, né, e dignos de respeito. Explique o que foi o termo girondino e jacobino. Era aplicado aos deputados eleitos pela província Gironda, localizada no sul da França, e depois a palavra passou a ser empregada para designar um grupo político mais amplo, ou seja, os girondinos eram aqueles que apoiavam, né, o rei, né, que incluía a burguesia. Jacobinos, lado esquerdo, os deputados radicais que queriam a implantação da república, limitando o poder do rei, né. Os da esquerda eram chamados de jacobinos, né, liderados por Robespierre e Cordelier, liderados por Danton e Marat. 4. O que representava a Bastilha? O que significou sua queda? Como eu já disse, né, que é para afirmar, né, justamente o que significou a queda da Bastilha, né, que era um símbolo de opressão. A Bastilha era um símbolo, né, do poder total do rei, né, absolutista, né, e no seu interior ficavam trancafiados os prisioneiros políticos, né, e essa tomada da Bastilha, né, onde era essa prisão, estavam as pessoas perseguidas pelo antigo regime. A abertura dessa prisão e a libertação dos presos em seu interior, no dia 14 de julho de 1789, tornou-se um símbolo do que o poder já não estava mais nas mãos do rei. Tinha início, então, o processo de revolução. Não foi só uma revolta, a Revolução Francesa, foi uma grande mudança social.